Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu sempre digo, irmãos, é sempre uma alegria estar aqui junto com os amados, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor colocou em nossos corações. E hoje, como foi dito, o Ministério da Família está na direção desse culto. E quando a gente fala de família, a gente fala daquilo que nos dias atuais tem se tornado um alvo mais desejado do inimigo de nossas almas. As famílias têm sido diretamente e frontalmente afligidas. As famílias têm sido bombardeadas. E ninguém melhor do que nós, servos e servas do Senhor, e conhecemos a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, para falarmos sobre a importância da família. Mas nessa noite, os louvores que foram aqui entoados, em especial esse último, ele fala algo que realmente move os nossos corações, que deve ser alvo do nosso desejo, da nossa vontade, das nossas orações ao Senhor. Ele fala: guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento. A palavra de Deus diz, irmãos, que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu, o meu, o nosso coração. Porque é justamente do coração que provém as fontes da vida e da morte. Então, em dias difíceis como vivemos, nada melhor do que guardar os nossos sentimentos. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas, porque às vezes nós não guardamos os nossos sentimentos de forma adequada e não lançamos sobre o Senhor a nossa ansiedade, não buscamos nele a direção. Guardar o nosso casamento diz respeito a guardar os nossos relacionamentos interpessoais, sejam eles com o nosso cônjuge, com nossos filhos, ou seja ele uns com os outros, irmãos, filhos de um mesmo pai. Uma grande família, a família de Deus. Então que nós possamos ter em mente que nós devemos guardar os nossos sentimentos, que nós devemos guardar os nossos relacionamentos. E aí, na outra parte, ele diz: cuida da minha família, sara as nossas feridas. E como é importante, irmãos, nós sabermos, nós termos a convicção de que as nossas famílias são cuidadas e são guardadas pelo Senhor. Que nós, assim como Josué, quando ele profere aquela promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que nós possamos falar com a nossa boca, mas crer com nossos corações, de que a nossa casa, de que a nossa família está sendo guardada, está sendo cuidada pelo Senhor. E nessa noite eu queria compartilhar com você, não uma história de uma família, mas uma história de transformação de vida. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo de número 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, essa aqui, deixa eu só abrir aqui, tá? Quem sabe faz ao vivo. Ô louco, meu. Essa palavra aqui, ela diz, lá no princípio, que Deus, Ele cria o homem, Ele cria a mulher. E Ele fala, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Isso denota para nós, irmãos, de que o princípio de Deus foi que nós vivamos em família, que nós tenhamos relacionamento. O ser humano é um ser intimamente e altamente relacional. Quando a gente se isola, por qualquer motivo que seja um motivo de alguma dificuldade psicológica, seja algum motivo de doença, o que quer que seja, a gente começa a não produzir aquilo que nós fomos constituídos. A essência de Deus. A essência de Deus se manifesta na comunhão dos santos. A igreja, nós, somados aqui, somos o corpo de Cristo, igreja do Senhor. Não existe igreja, eu sou igreja. A igreja não é singular, a igreja é plural, nós somos igreja.
Nós somos corpo de Cristo. E a palavra de Deus, é engraçado que lá no Salmo 68, versículo 6, diz assim: Deus faz que o solitário viva em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, Deus a quem nós servimos, irmãos, Ele faz com que o homem solitário viva em família. Ele tira aqueles que estão cativos pelas amarras do pecado e faz com que esse, que é escravo do pecado, agora viva uma vida, não de qualquer forma, mas uma vida abundante na presença do Senhor.